E aí, galera, tudo ok? Hoje vamos conversar um pouco sobre um tema que eu acredito ser de suma importância, que é o perdão e como é difícil perdoarmos. Então, antes de mais nada, eu gostaria de citar um dos maiores pensadores que já visitaram o nosso planeta, que é Nietzsche. Então, o Nietzsche ele coloca uma frase, tem um texto dele, que ele cita o homem genuinamente humano. Então, o que ele quer dizer com isso? Simplificando, ele se refere àquele humano, aquele ser humano que se aceita como tal, que se vê como um ser humano, vivencia a experiência humana e assume as consequências pelos seus atos. Ele não está regrado por uma divindade, ele não está controlado por situações externas a ele. Ele está vivenciando a sua experiência e pagando os preços por isso, por suas ações, assumindo as reações disso. Muito bem. Então, sobre isso, eu citei esse pensamento do Nietzsche para fazer uma analogia sobre o quanto é difícil nós aceitarmos que somos falhos na questão do perdão. Nós aprendemos desde cedo que não perdoar alguém é muito feio. Então, nós perdoamos, nós somos boas pessoas, isso aqui está errado. Então, nós aprendemos muitas vezes a pedir desculpa sem saber por quê. E você pede desculpas. Ah, me desculpa. Só que sem reflexão a respeito daquilo, sem ter mudado nada, o que é uma coisa horrível e muita gente faz isso. Então, primeiramente, aceitarmos que é difícil perdoar. E aí depois é interessante entender o perdão. Ah, primeiramente, eu gostaria de dizer que todas as nossas relações, praticamente, quase todo mundo é assim, são condicionais. São relações condicionais. Ou seja, elas dependem de condições. Então, você ama alguém, mas desde que essa pessoa o ame de volta. Você tem tal relação no trabalho, mas dependendo que a pessoa corresponda às suas expectativas. Você tem tal relação com N situações, sendo que são condicionais, elas dependem de uma condição. E nós também aprendemos a acreditar que não, que é amor, que é genuíno. Então cai naquela de confundir as relações que nós temos, as relações de praticidade, de convencionalidade, com relações de amor. Então nós achamos que temos determinada pessoa como amigo, nós achamos que temos determinada pessoa como um marido, mulher, namorado ou namorada, e que existe amor ali. Sendo que em muitas relações o que existe é uma condição, é uma troca meio que regular, meio que regulada por uma questão igual. Você não dá a mais porque você tem que estar sempre em equidade, os dois. Então estão sempre brigando um com o outro. É uma disputa silenciosa, muitas vezes. Então, o que acontece aí? Hã, eu acho muito complicado as pessoas colocarem a palavra amor nesse tipo de relação. Porque o amor, para chegarmos ao amor, não dá para ser de forma condicional. É impossível isso. Senão, incorremos na seguinte questão. Por exemplo, uma mulher que diz que o seu marido a ama muito. Não, mas o meu marido me ama muito. O amor dele é muito grande por mim. Se ele se eu interessasse por outro homem ou se eu o abandonasse, ele me mataria. Então, nós assumimos que um crime passional existe e que um crime passional é feito por amor. Mas se aquela pessoa não corresponder ao que eu quero, eu vou matá-la. É o amor romântico, romantismo, Idade Média, etc. Então, como é que funciona isso? É isso que é o amor? É óbvio que não. Então, isso é um tipo de relação pautada na condição. Ah, o que acontece quando nos propomos a perdoar alguém? Ah, uma das coisas que costuma acontecer é pedirmos desculpa sem saber porquê, sem termos mudado nada em nós. Então, eu rasguei um desenho de alguém que gostava muito daquele desenho. E aí, aquela pessoa, minha namorada no caso, está com um bico desse tamanho, com raiva de mim. E eu não sei porquê. Então, eu chego a ela, ó, oh, querida, me desculpa aí qualquer coisa, etc. O que mudou? O que eu absorvi? O que eu compreendi? O que nós trocamos? Nada.
Então, nós fazemos isso mais vezes do que gostaríamos, ou muitos de nós. E uma outra situação é nós tentarmos perdoar de forma condicional, porque aprendemos que isso é o certo. Então, o que a gente faz? A gente quer enquadrar o perdão em nossas condições. Ah, eu perdoo. E você se força aquela situação. Não é algo sentido, não é algo internalizado. O perdão, ele nunca é condicional. E por isso que a maioria das pessoas se enganam. Por isso que a maioria das pessoas fingem que perdoam o outro, mas elas não perdoam de verdade. Sempre fica alguma coisa a ser limpa. E, como elas não são educadas a olhar para esse resquício, elas deixam ele ali, até que ele gere outro conflito, que traga algumas coisas à tona, ou fica daquele jeito que nunca mais é a mesma coisa. A gente sabe que quebrou algo precioso e que já era. Não tem como voltar atrás. Isso é outra coisa muito complicada também. Porque a maioria das relações, quando elas chegam a um certo ponto, elas mudam de figura. Elas não são mais o que eram antes. E a gente quer voltar ao que era antes. E é complicado, porque a gente também aprende que isso é o certo. E é interessante aceitar que não é mais a mesma coisa. Você não precisa mais ser da mesma forma. Aquilo que era antes acabou, se transformou, como tudo se transforma na vida. E aí, se a gente quer voltar ao que era antes, de forma condicional ainda, trazer esse perdão para uma esfera condicional, ele não funciona. Ele sempre vai ter um resquício, sempre ficará uma mágoa guardada em nós. Então, a questão do perdão, eu creio que seja importantíssimo, primeiro, nos lembrarmos do quanto somos humanos, entendermos que, no caso de um amigo, não é mais a mesma coisa, que é diferente, que você não precisa voltar a ser amigo dele naquele grau. Talvez aquilo tenha passado, foi um momento da existência, ou pelo menos nessa vida é assim, e ir para a condição incondicional, que só aí que está o perdão, só aí que está o amor. O amor não está no aspecto condicional da coisa. Quando a gente vai para o incondicional, a gente pode se separar daquela pessoa, mas você vai conseguir perdoá-la. Então eu realmente o perdoo, eu olho as coisas boas, eu vejo a situação de fora, eu não estou mais no torvelinho das emoções. E aí você realmente perdoa aquela pessoa, só que você entende que não é um momento para vocês vivenciarem as coisas, talvez da forma que era antes. E isso é muito bacana, porque você solta. Você não precisa daquele apego, daquela condição que tem que ser de tal ou qual forma. As coisas são o que são. Você passa a observar a cena e sentir. Você sente mais tranquilamente as coisas. Ah, sobre isso, para finalizar, a questão do perdão, do entendimento entre as pessoas, também passa pelo diálogo. Passa por você se sentar com a pessoa e realmente conversar, ouvir, não como a maioria das pessoas agem, que poderia se colocar uma porta na frente e ela continuaria falando. Você está conversando com alguém e essa pessoa está só esperando o momento de falar. Então, você está falando e ela está se coçando, e aí, quando você termina, ela e eu não sei o que, não sei o que. Ela quer sempre falar dela. Ela não quer ouvir, ela não está ali, não é um diálogo, é um monólogo, muitas vezes. Então, para que haja realmente um perdão, para que as pessoas se entendam, talvez não na mesma forma, mas de uma forma melhor, é necessário esse diálogo, é necessário se despir do ego, é necessário que o ego seja abandonado. Então, por isso que é muito difícil perdoar, porque você tem que subir para um grau onde você se, se despe totalmente do ego e onde você encontra o real amor, o amor incondicional, que é independente do que vai ser dali para frente. Se você vai ter alguma relação, algum convívio com a pessoa ou não. Mas mesmo assim, você perdoa, você se sente bem. E você transmite isso para o outro, obviamente. Ah, creio que seja isso, por enquanto. Também é um daqueles temas que daria para se falar por horas. Se curtiu, dá uma curtida aí no link abaixo. E, se puder, compartilhe o vídeo.
e se inscreve no canal. Brigadão, gente, até a próxima.